A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus nesta manhã de terça-feira, manhã abençoada, e o sol está querendo vir aqui em Recife. Glorificado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus que fica em Neemias, capítulo de número 2. Eu vou começar aqui no capítulo de número 2. Neemias, fica depois de 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, ali tudo próximo ali. Vamos lá. Diz a palavra de Deus, Neemias capítulo 2, a partir do versículo de número 18. E lhes declarei como a boa mão do Senhor Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponha-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi, o Deus dos céus, a quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Agora, versículo de número 4. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Os inimigos estavam planejando aí atacar o grupo que estava ali disposto, junto com Neemias, a reconstruir os muros de Jerusalém. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares abaixo e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha frustrado desígnios dele, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lança, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada e cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separado, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei e ter conosco o nosso Deus, o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o arraiar do dia até o sair das estrelas. Glorificado seja o nome do Senhor. O contexto de Neemias, meu irmão, minha irmã, Jerusalém havia sido invadida por Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém. Depois de Nabucodonosor, Ciro da Pérsia, ele permitiu que
o povo, né, que os judeus retornassem, né, alguns retornassem até Jerusalém, e ali foi permitido, né, a reconstrução, a construção do templo. E Neemias, no governo de Artaxerxes, Neemias era copeiro desse rei, já por volta do ano de 464. E Neemias fica sabendo, né, que Jerusalém estava, os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, estavam as tralhas, né? Jerusalém estava sem nenhuma proteção, né? E Neemias ficou muito triste com isso, e quando ele chega na presença do rei, o rei vê o semblante de Neemias e vê a tristeza dele. Ele relata o caso a Artaxerxes e ele permite que Neemias, dá toda a autoridade para Neemias ir, deu cartas para ele conseguir material para fazer ali as reconstruções que ele necessitava, e assim Neemias vai até Jerusalém para fazer isso. Só que Neemias ele encontra dificuldades, né? Porque havia pessoas, né, que não estavam apoiando Neemias, né? E estavam, muito pelo contrário, estavam se tornando empecilhos ali para a construção da obra, né? Começaram a se criar teoria da conspiração, de que Neemias poderia estar tentando se levantar contra o rei, e ali começaram a querer impedir essa grande obra. Neemias foi um homem de fé, porque mesmo diante da adversidade, das lutas, ele tinha convicção de que Deus iria o abençoar e que aqueles muros iriam ser reconstruídos. Então ninguém poderia impedir ele de fazer isso. Mas o interessante é que a gente aprende aqui na passagem de Neemias é que Deus ele nos abençoa, Deus ele nos usa como instrumento, mas Deus ele não faz aquilo que é para nós fazermos. Muitas das vezes tem pessoas que acham que Deus, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Não, mas se for da vontade de Deus, não. Deus, às vezes, muitas das vezes, Deus nos dá o instrumento. Deus deu o instrumento a Neemias. Deus, ele tocou no coração do rei para facilitar a ida de Neemias até Jerusalém. Quando Neemias chegou em Jerusalém, ele encontrou dificuldade, ele encontrou barreiras, ele encontrou Sanbalates e Tobias da vida, para que ele tentar impedir a grande obra. Muitas das vezes nós estamos envolvidos querendo fazer a obra do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos na caminhada aí cristã, firmes, empolgados, né, para fazermos a obra de Deus com o coração totalmente disposto. Quantos Sanbalates e Tobias não aparecem nas nossas vidas? Muitas das vezes com inveja, né? Tem pessoas que infelizmente têm isso. Quando começa a surgir pessoas na igreja com dons, capazes de exercer determinadas funções, o espírito de inveja começa a surgir no meio da igreja. E isso acaba trazendo divisão para a igreja. Isso acaba trazendo sofrimento para a igreja. Mas os servos e as servas do Senhor, que têm convicção do chamado de Deus para a sua vida, têm que perseverar até o fim. Tem que passar por cima desses atribulados, né, que surgem no meio da caminhada para tentar te derrubar. Então nós precisamos estar ligados no céu e atentos quanto a esses Sanbalates e Tobias que aparecem nas nossas vidas. Não podemos desanimar, porque se nós formos olhar para essa turma, nós não fazemos nada, irmãos. Nós não fazemos nada. Quantas das vezes a gente não ouve pessoas falar, isso não vai dar certo, mas sabe por quê? Porque ele não foi capaz de fazer, porque a ideia não partiu deles. E é assim que surge. E muitas das vezes tem pessoas, olha só que tremendo, né, a palavra de Neemias, né, no contexto de igreja. Muitas das vezes quando você começa a querer fazer as coisas, você começa, né, a querer que as coisas andam, muitos até dos líderes, né, das nossas igrejas, né, acabam nos isolando de alguma forma,
Sabe por quê? Porque a ideia não partiu dele, ou às vezes aquele sentimento, né, com medo de você sobressair mais do que ele. Mas sabe por quê? Porque a visão deles não é de reino. A visão deles é de manter o seu posto. Né? A visão deles é que tudo tem que partir dele. Ele não bota em prática o sacerdócio de todos os santos, tão defendido pelos reformadores. E pela Bíblia. A Bíblia fala isso, o apóstolo Paulo fala isso, Jesus fala isso na grande comissão, quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele está falando para mim e para você. Ele está falando para mim e para você que nós precisamos usar os dons que Deus nos deu na obra de Deus. Mas infelizmente, a gente sabe que na caminhada vai aparecer muitos Tobias e Sambalates. O interessante é que eles começaram a reconstruir o muro. E os inimigos, né, os atribulados que aparecem para nos impedir, começaram a maquinar. Começaram a maquinar o mal. Começaram a planejar atacar eles. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar com uma mão e com a outra empunhavam a espada. E é isso que nós precisamos fazer. Só que aqui no contexto eles usaram armas, literalmente. A nossa arma, sabe qual que deve ser a nossa arma para combater esses atribulados que está no meio da igreja, né, tentando te impedir de fazer a obra? É oração, é sinceridade naquilo que você está fazendo, é um coração disposto a fazer a obra. Pode ter certeza, quando nós temos essa disposição, sem orgulho, sem soberba, né, sem querer passar por cima de ninguém, mas fazer aquilo que Deus te designou a fazer, pode ter certeza, você será mais do que vencedor, porque o Senhor é contigo. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem é capaz de impedir a obra do Senhor na sua vida e na minha vida? Será que algum homem é capaz de impedir? Não é, meu irmão. Porque Deus, Ele é o dono da obra. Por mais que se levantem esses atribulados aí que acham que são donos da obra, pode ter certeza, vai cair por terra. Ou melhor, já estão caindo por terra. Já estão caindo por terra. Porque os homens e as mulheres de Deus que estão no nosso meio percebem. Percebem logo a atitude, o comportamento. Tem muita gente tentando impedir a obra de crescer. Tem muita gente tentando parar a obra de Deus. E o mais triste é que esses atribulados surgem no meio de nós. É no meio de nós, não é de fora não, irmãos. É no meio de nós. Mas nós não podemos abrir mãos daquilo que Deus colocou no nosso coração. Se é para o crescimento da obra, faça. Se Deus está falando no seu coração, faça. Faça a sua parte. Leve até a liderança da igreja. Traga para a igreja as suas ideias, né? E se coloque à disposição da igreja para que aquilo que Deus propõe no seu coração venha acontecer. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente nos colocar à disposição do Senhor. Neemias e as pessoas ali que estavam junto com ele, né, ficaram ali preparados, até dispostos até a perder a própria vida. Quantas das vezes, irmãos, nós somos perseguidos de uma forma terrível. As pessoas que se envolvem com as coisas de Deus e que têm compromisso com as coisas de Deus sofrem. Sofrem e muito. É por isso que nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que aprender com o apóstolo Paulo. Quanto sofrimento. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse desistido no meio do caminho. O apóstolo Paulo, ele não foi aceito de início pela própria comunidade cristã. Os próprios discípulos tinham dúvidas quanto a ele. O apóstolo Paulo teve que se afastar um tempo, um período, para depois retornar. Porque a coisa era terrível. Ninguém acreditava que o apóstolo Paulo tinha sido chamado por Deus. A verdade é essa. Um perseguidor da igreja. E muitas das vezes as pessoas usam isso. Quem é você? Quem é você aqui para fazer alguma coisa? Muitas das vezes olham para a sua capacidade. Não, você, que informação você tem? Né?
Eu sou formado, eu tenho conhecimento, eu sou detentor. Tu acha que eu vou ouvir você? Né? E você, muitas vezes, é menosprezado. Menosprezado. E é isso que acontece. As pessoas olham para você e quando olham também para a sua vida, né? Para a sua vida anterior. Quem é você? O camarada aí era um cachaceiro, né? Era um brigão, era um caloteiro, fazia acontecer, começa a querer trazer à memória aquilo, os seus pecados. Enquanto a palavra de Deus, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não podemos dar ouvidos, irmãos, a essas setas do inimigo. Pode ter certeza que na minha vida e na sua vida vão surgir muitos Tobias e Sanbalates, mas está repreendido em nome de Jesus. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos estar com as armaduras de Deus, com a palavra da verdade, com o escudo da fé. Nós precisamos tomar posse disso com as armaduras que Paulo vai falar lá em Efésios, para guerrear contra esses inimigos. Inimigos esses que muitas vezes, ou na grande maioria, está no meio de nós. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Esse povo que muitas das vezes acaba, de alguma forma, trazendo dificuldade para a igreja. Mas os seus planos e os seus projetos não vão se concretizar. Sabe por quê? Porque quando nós estamos direcionados por Deus, homem nenhum pode impedir. Eis que eu tenho a porta aberta diante de ti. É o Senhor. O Senhor é que abre, o Senhor é que fecha, é o Senhor que vai nos capacitar, é o Senhor que vai nos dar sabedoria e estratégia. Deus deu estratégia para Neemias. Eles trabalhavam, empunhavam armas, lutaram e foram vitoriosos e reconstruíram o muro. Foi para isso que eles foram lá. E concretizaram o propósito. Sabe por quê? Porque não deram ouvidos a Sanbalates e Tobias da vida. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós não podemos dar ouvidos a esse tipo de pessoas. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o Senhor. Nós precisamos fazer como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. E as barreiras que virão, os ataques que virão, nós precisamos passar por cima em nome de Jesus, porque Jesus nos dá autoridade para isso. Ele nos dá força, nos dá poder, nos dá sabedoria para podermos ultrapassar todas as barreiras que virão durante a minha e a sua caminhada. Eu gosto muito do Salmo de número 91, palavra para mim e para você. Toma posse aí, meu irmão. Salmo de número 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Creia nisso. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A tua verdade é pavês e escudo. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 9. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. É isso que nós precisamos fazer, irmãos e irmãs. Nós temos que fazer do Altíssimo a nossa morada. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, que isso ocupe a nossa mente. Glorificado seja o nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo
estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos abençoando, nos protegendo e nos direcionando de acordo com a vontade do nosso Deus. Que possamos tomar posse das palavras do apóstolo Paulo. O viver, para mim, é Cristo e o morrer é lucro. Glorificado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz e tenham um bom dia em nome de Jesus.